Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E aqui, dando continuidade ao estudo dessa semana, nós vamos aqui para o estudo de quinta-feira, 24 de julho, que nós temos como tema granizo, gafanhotos e escuridão. Lembrando que a gente está estudando sobre as 10 pragas que caíram ali no Egito e fez com que o povo viesse a ser liberto da escravidão que já estava vivenciando ali há 400 anos. E aqui a gente vê essas penúltimas pragas que Deus vinha permitindo acontecer ali sobre o povo do Egito para que o coração de Faraó viesse a amolecer e ele se compadecer de toda aquela situação, ver os seus pecados, ver os seus erros e assim deixar o povo ir adorar a Deus no deserto e assim aquele povo ser liberto. Mas a gente vem aqui constando que a cada praga que acontecia, o coração dele vinha ficando ainda mais endurecido. Eu convido você a ler o livro de Êxodo, no capítulo 9, no versículo 13 ao 35, e no capítulo 10, ao versículo 1 ao 29. E uma pergunta: essas pragas, elas fizeram Faraó mudar de opinião? Bom, Faraó ele chegou a declarar que ele havia pecado, mas quando aquela praga cessou, ele voltou atrás e disse que não ia deixar mais o povo. E os servos dele disseram: olha, deixa esse povo ir. E eles insistiram: deixa esse povo ir, deixa esse povo ir adorar a Deus no deserto. Chega de tanto sofrimento, chega de tanta dor, chega de tanta tragédia que está acontecendo ao nosso redor. Mas ali, mais uma vez, Faraó vem e ele não deixa o povo ir adorar a Deus no deserto. E aqui a gente vê que Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava o que ocorria no céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo é associado ao juiz divino. Nessa praga, aqueles que esconderam suas propriedades em um abrigo seguro foram protegidos. Todos foram testados, feriam na palavra de Deus e agiram de acordo com ela. Eles não agiram. Eles passaram por diversas pragas. E é incrível que eles tinham ali mais de 1.500 deuses. Como eu falei no estudo anterior, para cada tipo de situação existia um deus. Né? Como a gente viu aqui, Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral. A gente vê aqui que Osíris era o deus da colheita e da fertilidade, e o granizo e os gafanhotos, eles fizeram com que esses deuses viessem ser atacados de forma mais direta. Mas, irmãos, a gente vê que mesmo diante de todos esses ataques de Deus sobre o povo egípcio e também sobre os deuses, que na verdade nós sabemos que não tem poder nenhum, pois a gente viu que vários deuses eles foram aqui atacados, em vários segmentos no qual eles tinham ali como atuação, onde eles entendiam que eles agiam no controle de diversos fatores aqui dentro da vida deles, mas esses deuses não impediram dessas coisas virem a acontecer. Esses deuses não impediram do mal vir a acontecer, da escuridão não acontecer, do granizo não acontecer, dos gafanhotos não virem atacar ali as plantações, as comidas, de enfertear a cidade. A gente vê que os deuses não impediram das moscas virem. A gente viu que esses deuses não impediram do gado morrer, as ostras não chegar até eles. Todos existem deuses por trás dessa fé que eles egípcios tinham, não puderam fazer nada. Então a gente só consta de forma ainda mais clara que esses deuses não têm poder. Ninguém tem poder mais do que Deus. Isso é uma ilusão que Satanás coloca na cabeça das pessoas para que a cada dia as pessoas venham estar mais distantes de Deus, amados irmãos. E aqui em Êxodo, capítulo 9, versículo 16, nos traz a reflexão. Por que Deus preservou a vida do rei? Por que Deus preservou a vida de Faraó durante todo esse tempo? Diante desses ataques de gafanhotos, escuridão, granizo, chuva de pedra. Porque Deus queria que o rei confessasse o seu pecado. Deus queria que, através da vida dele, ele pregasse sobre o que Deus fez de maravilhoso e de tão poderoso. Mas a gente vê que ele não confessou o seu pecado. Ele não se arrependeu. Infelizmente, a cada dia ele vinha se corrompendo ainda mais e mais e mais. A gente sabe, amados irmãos, que ele estava relutando de uma certa forma, de forma principal, porque não queria que aquele povo saísse ali do deserto. Nós sabemos que era uma quantidade numerosa de israelitas que trabalhavam ali nas terras de Faraó e prestando serviço para Faraó. A Bíblia fala em torno de 700 mil, mas quando for juntar mulheres, crianças e idosos, dá em torno de 2 milhões. Então ele não queria perder essa mão de obra. Então um dos motivos maiores que ele relutou em segurar e não deixar esse povo ir foi por culpa disso também. E a lição continua nos lembrando que existiam outros deuses. Sete era o deus da tempestade, guerra e da desordem, junto com Ísis, que era considerado a divindade da agricultura, Shu, que era o deus da atmosfera, Serapis,
personificava a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum desses deuses egípcios impediu o juízo divino, como a gente falou agora há pouco. Faraó ofereceu até um acordo a Moisés, mas Moisés rejeitou, claro, e com razão, pois ele queria que eles fossem adorar no deserto somente os homens e deixasse ali as mulheres e as crianças. Mas eles eram parte vital e inseparável da adoração. Então não existia um acordo para com Deus. Deus queria que todo o povo fosse liberto, todo o povo fosse no deserto. Mas, irmãos, sabe qual é o nosso problema muitas vezes? Que a gente tenta negociar com Deus. Deus querendo ver o nosso bem, querendo que a gente receba a melhor parte das suas bênçãos, mas a gente às vezes recusa. Às vezes a gente quer fazer somente o nosso querer. Então, muitas vezes a gente se coloca no lugar do rei, tentando negociar com Deus, e a gente sabe que se a gente fizer isso, a gente vai se frustrar. A lição continua nos dizendo: Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote era o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz. Quando a escuridão veio ali durante 2 dias sobre aquele povo, Faraó tentou negociar, mas em vão. Uma escuridão de 3 dias cobriu o Egito, mas os israelitas tinham luz, a separação não poderia ser mais clara. Então, volto a lembrar vocês, quando as pragas começaram a cair no Egito, elas não caíram sobre o povo de Israel, sobre o povo de Deus. Deixando ainda mais claro que Deus tinha uma atenção especial, Deus estava com aquele povo. Mas Faraó não estava vendo aquela calamidade ocorrendo somente sobre eles, amados irmãos. Ei, eu quero convidar você em nome de Jesus. Vamos abrir nossos olhos para que a gente não segue igual Faraó cegou. Deus ele vem trazendo inúmeras bênçãos sobre nossas vidas. Ele quer nos livrar do pecado, Ele quer tirar nosso pensamento pecaminoso de nós. Não que a gente vai ser um santo aqui nessa terra, mas a gente vai ter clareza do que é certo e que é errado, e a gente vai decidir sempre pelo certo. A gente vai decidir sempre fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a vontade de Deus. E a gente vive em retidão com seus ensinos, com suas orientações. E assim, em nome de Jesus, em breve, através de sua graça, receber a vida eterna. Que assim seja a nossa vida. E nós se dediquemos cada dia mais ao Senhor. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigado pelos teus ensinos eternos. Faça com que essa mensagem de hoje vai ficar na nossa mente, no nosso coração. E nos traga reflexão para a forma que nós estamos vivendo. E assim a gente venha ser moldado pela mesma. Em nome de Jesus, amém.